Povo do sexto ano, tranquilo? Descansaram aí bastante desse feriado, hein? Que beleza esse feriado, pra gente descansar um pouquinho, né? Mas vamos lá, agora é batidão, vamos voltar aí, não é? Parei na semana passada, na aula 10, terminando a cultura grega, né? Aí lembra que eu falei que você tem um período clássico da Grécia, que ele termina alguns materiais didáticos, não consideram agora esse aí um período da Grécia. Outros consideram, tá? Mas isso aí não é importante para nós. O que eu quero para que você agora saiba o que ainda está acontecendo, o que está acontecendo naquele território. Então, as últimas aulas falamos muito de cultura grega, né? Cultura grega, a gente falou de um monte de ciências, escultura, arquitetura, meu Deus do céu, falando tanta coisa, né? Mitologia, vimos filme, muita coisa, né? Sobre o que é importante dos gregos para nós e que a arte grega, a cultura grega está viva até hoje, né? Mas o que acontece com aquele território grego? A gente parou aí no período clássico, que eu falei que o período clássico da Grécia é o auge e a crise dessas cidades, né? Lembrando que a Grécia nunca formou um império. Você tem cidades-estados, você tem a polis, né? Cidades-estados, cidades autônomas, independentes, né? Com as suas regras, com os seus líderes, com as suas leis, certo? Então vamos recordar. O título da aula é a Macedônia, ou melhor, o título dessa aula que vai estar aí na descrição seria melhor período helenístico, tá? Helenístico. Vamos entender por que nessas aulas. Então vamos lá. Para a gente recordar sempre aí, para a gente não ficar boiando. Então, o último período da Grécia que a gente falou foi o período clássico. O período clássico é aquele que você tem o auge das cidades-estados e, ao mesmo tempo, o enfraquecimento das cidades-estados. Por quê? Essas cidades-estados gregas começam a entrar em guerra. Eles entraram em guerra com os persas, lembra? As guerras médicas, só que os persas tomaram um pau lá e não conquistaram a Grécia. Só que logo depois das guerras médicas, os gregos começam a entrar em guerra entre eles mesmos, né? A Liga de Delos, comandado por Atenas, e a Liga do Peloponeso, comandado por Esparta, que a gente chama de Guerra do Peloponeso. Ó, vamos ver se vocês estão lembrando. Se não está lembrando, vê aí os resuminhos. Atenas, né, depois da vitória contra os persas, ela começa ali a controlar a região da Grécia, da Hélade, e os espartanos não concordam, formam a Liga do Peloponeso e entram em guerra. Gente, guerra é bom para alguém? Guerra não é bom para ninguém, sai todo mundo destroçado. Esparta ganha a guerra do Peloponeso. Porém, a guerra enfraqueceu essas cidades, né? E um reino lá do norte da Grécia está de olho. Um reino que era ignorado pelos gregos, tá? Um reino que os gregos não eram lá muito afim. Só que esse reino gostava dessa cultura grega e queria mostrar ali que mandava, que é o reino da Macedônia. O reino da Macedônia, região ao norte da Grécia. Vamos dar uma olhadinha, mapa, hein? Muito importante para nós os mapas. Fiz ali, ó. Aqui, Península Balcânica, o Mar Mediterrâneo, né? Aqui embaixo, Creta. Aí você tem os mares aí que banham a Grécia, ali, a região da Macedônia ao norte, né? Quando a gente estava estudando, estava aqui embaixo, ó, né? Tava aqui embaixo, Olímpia, né? Lá, Atenas, né? Quando a gente estudou lá, Knossos, né? Troia. E esse reino aí tá ao norte, localizaram. Aí eu não quero que você precisa ver na legenda, não, os estados, os reinos, não. E ali eram os persas, tá? Vê ali só para você entender. Então, essas cidades aqui, ao sul da Península Balcânica, estavam em guerra, pararam a guerra, estão enfraquecidas. Quando essas cidades estavam enfraquecidas, esse reino ao norte, o reino da Macedônia, aí falou, é o momento de atacar essa galera. Eles estão fracos, é o momento de chegar lá, mostrar quem manda, né? Mostrar quem manda. Aí você vai ter um rei importante que vai subir no trono da Macedônia, que vai organizar essa expansão territorial. Você vai ter um rei, Felipe II, você pode ver Felipe ou Filipe, tá? Faz. Rei Filipe II da Macedônia.
ele sobe ao trono da Macedônia, ele organiza o reino, tá? Ele vai modernizar os exércitos. Os gregos consideravam esses macedônios bárbaros, né? Ele era chamado de Felipe o Bárbaro, né? E ele queria mostrar que ele não era bárbaro coisa nenhuma. Ele queria mostrar que ele poderia sim estar aí nessa cultura grega. Lembrando que bárbaro aí na época é um termo pejorativo, é um xingamento. Quando um grego chamava o outro de bárbaro, é que aquele outro era incivilizado, ele não era da civilização, ele não acreditava nas coisas que eu acredito, ele não falava aquilo, a língua que eu falo, ele não nasceu na minha cidade-estado, ele é bárbaro, né? E o Filipe II, então, começa a ter contatos comerciais, contatos culturais, ele vai modernizar o exército, ele vai criar táticas de guerra, vai construir estradas, né? Vai fazendo alianças, vai casando, ele vai casar com uma mulher que chama Olímpia, a Olímpia. E aí vai começar, vai criar uma liga de Coríntio, tá? E vai começar a expansão territorial e para cima da Grécia. E para cima da Grécia, né? Então, é ele que vai começar essas guerras contra essas cidades gregas, né? E todo mundo sabia que a intenção do Filipe II era juntar todas as cidades gregas no reino da Macedônia, né? Lembra que eu falei agora há pouco no começo da aula que a Grécia nunca formou um império, você tinha várias cidades, cada cidade tinha a sua autonomia. Quando você tem um rei de fora conquistando uma cidade, conquistando a outra, fazendo aliança com um, fazendo aliança com a outra, está submetendo essas cidades ao poder dele. Essas cidades vão continuar tendo autonomia? Não, né? Não. Por isso que alguns historiadores falam que é a crise da cultura grega, que é a crise da Grécia. Tem alguns que falam, né? Então o Filipe II começa a conquistar essa península balcânica. Foi um importante rei aí então. Ele está colocando as cidades gregas, aquelas cidades gregas que lutaram contra os persas. A Pérsia era o maior império da época, hein? Era o maior império da época, o maior exército e tudo, e os gregos venceram. Então o rei aí, né, o Filipe II, está colocando no poder, né? Ele está subindo ao poder, né, e colocando de joelhos essas polis gregas. Tá vendo a importância desse rei aí? Desse rei? Então aqui, ó, essa aula eu coloquei aqui uma da Olímpia, mulher de Épiro, Olímpia de Épiro, né? E aí era uma imagem de como seria, né, o rei Filipe II, né? Aí ele usavam ele, né? Porque ele ia para a guerra, ele lutava junto ali, né? Ele organizava os exércitos, né? Só que aquela coisa, você sobe ao poder, você tem muita conspiração, né? A história do Filipe II ainda assim, não é muito bem escrita no sentido de a gente não sabe assim o que foi ao certo, né? Que você teve muita conspiração de galera dos nobres ou da própria mulher. Tem gente que acha que o próprio filho do Filipe II queria tirar do poder, enfim. Só sei que o Filipe tinha essa intenção de conquistar a Grécia e conquistar a Pérsia. Conquistar a Grécia e conquistar a Pérsia, tá? Só o que vai acontecer? O rei Filipe II, ele é assassinado, ele vai lá num teatro, em um evento, e lá ele é assassinado, ele morre, né? Ele morre, então, no começo dessa expansão territorial, né? Aí ele tem um sonho, não é realizado, esse sonho dele conquistar a Pérsia, tá? Aí ele morre por um nobre, né? Aí você não sabe se a mulher dele queria, né? Porque eles não se davam muito bem, ele e a Olímpia, até ele ia casar com uma outra mulher, né? Aí a Olímpia não sabe se ela queria o poder político, se ela queria que o filho deles subissem ao trono, se era realmente outros que queriam poder, você não sabe muito bem. O que a gente sabe? Que ele foi assassinado. Ele foi assassinado, foi uma conspiração, não é? E sobe ao trono da Macedônia, aí sim, esse você conhece, tenho certeza, né? Sobe aos 22 anos, né, ao poder do trono da Macedônia,
o Alexandre. Filho de Filipe II, e a Olímpia. A Olímpia falava que o filho dela, que o Alexandre, era um deus, que quando ele nasceu um monte de presságio aconteceu, estrela cadente, águias, né? 2 águias vieram, os deuses, né? Ela amava até demais o filho dela, era um deus, e esse cara, ele começa a achar que ele é realmente um deus, e ele sobe ao poder da Macedônia, e o que quer fazer? Ele vai terminar as conquistas do pai e vai continuá-las, ele vai também querer conquistar a Pérsia, tá? Esse Alexandre que foi criado por dentro da cultura grega, né? Você já escutou nas aulas de filosofia um filósofo Aristóteles? O Aristóteles educou o Alexandre. Desde criança, o Alexandre mostrava sinais que ele era um prodígio, né? Amanhã a gente conversa mais um pouquinho de Alexandre, porque a nossa aula hoje de quinta ela é simples, né? Então vai ficar só nessa leitura da apostila e os exercícios lá rapidinho, né? Mas essa aula aí fica aí. O reino da Macedônia começa a invadir a Grécia, o rei Filipe II morre, sobe ao poder o Alexandre. Esse sim vai construir um império gigantesco, né? Um império gigantesco que aí dará o nome à nossa matéria, ao nosso período, que é o período helenístico, tá? Amanhã, então, a gente fala mais um pouco do Alexandre e das campanhas militares dele e a cultura desse Império Macedônio aí na mão do Alexandre o Grande. Tranquilo? Hoje tranquilinho. Qualquer dúvida, estou lá no plantão de dúvidas. Abraço, abraço. Muito obrigado.